Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal Medo Silencioso. Não deixem de fazer sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva nos comentários de qual cidade você está falando. Desde já o nosso muito obrigado. O que vou contar para vocês aconteceu há alguns anos e é absolutamente verdadeiro. Sou tanatopraxista, e para quem não sabe o que é isso, vou explicar rapidinho para o relato fazer sentido. Um tanatopraxista é o profissional que prepara e conserva corpos depois da morte. Basicamente, meu trabalho é embalsamar o corpo humano para retardar a decomposição e garantir que ele tenha uma aparência digna para os rituais fúnebres. Agora que vocês já sabem o que faço, vou contar o que aconteceu. Era uma noite tranquila quando recebi uma ligação urgente do hospital. Disseram que tinham um caso estranho para mim, algo que eu nunca tinha visto em todos os meus anos de profissão. Curioso, aceitei o trabalho e fui para o hospital. Quando cheguei lá, encontrei a doutora Clara, uma médica amiga minha, que estava bastante preocupada. Nervosa, ela me disse: "Temos um caso muito estranho aqui." Ela me levou até a sala onde o corpo estava e, no caminho, explicou o que estava acontecendo. O caso era de um homem de uns 40 anos, encontrado morto em casa em condições desumanas. A casa estava toda bagunçada, com vários objetos e artefatos que pareciam coisa de outro mundo. A cena era algo que eu nunca havia visto e saía completamente da lógica humana. Quando entrei na sala de preparação, vi o corpo do homem na mesa. O que mais me chamou a atenção foram as marcas escuras no pescoço dele, sugerindo um possível estrangulamento. No entanto, a expressão no rosto dele era de uma tranquilidade incomum. Naquele momento, pensei: quem morre com uma expressão tão calma assim? Apesar da estranheza, voltei minha atenção para o trabalho. Enquanto começava o procedimento de tanatopraxia, senti que algo estava errado. Havia uma sensação inquietante que pairava no ar, algo que eu não conseguia explicar, mas que era claramente desconfortável. Durante o procedimento, tive a impressão de já ter visto aquele homem antes. Foi então que me lembrei que ele tinha sido meu colega de faculdade, quando eu tinha uns 25 anos. Apressando-me para concluir o trabalho, comecei os procedimentos necessários no corpo, como lavagem, drenagem e todas as etapas para deixá-lo apresentável para os familiares no dia do enterro. Foi então que algo inacreditável aconteceu. Ouvi uma voz suave falando diretamente ao meu espírito, dizendo que eu precisava orar pela alma daquele homem. Seguindo o conselho da voz, comecei a orar em silêncio. Pedi a Deus que perdoasse os pecados dele, que o acolhesse em um lugar de paz e que lhe desse uma existência tranquila no outro plano espiritual. Enquanto orava, senti uma mudança no ambiente ao meu redor. A presença desconfortável começou a sumir, e uma calma substituiu a inquietação que eu tinha sentido antes. A expressão tranquila no rosto do homem parecia agora refletir um alívio e uma paz naquela sala. Finalizei os procedimentos com a sensação de dever cumprido. O corpo estava preparado e apresentável para os familiares no dia do enterro. A voz que eu ouvi parecia ter sido uma orientação divina para trazer um pouco de conforto e paz para a alma do homem, que tinha passado por uma transição tão abrupta e misteriosa. Na manhã seguinte, o funeral foi realizado com a presença de amigos e familiares que compartilhavam memórias carinhosas do homem. A cerimônia foi comovente e marcada por uma sensação de encerramento e respeito. Vi o impacto positivo que o homem teve na vida das pessoas que o conheciam, e isso trouxe um sentimento de satisfação para mim. Depois do funeral, conversei com alguns familiares e descobri que o homem tinha se envolvido com práticas diabólicas, o que explicava a estranheza encontrada em sua casa e na sua vida misteriosa. Parecia que a vida e os interesses dele o tinham levado a uma conexão com o mundo sombrio, e minha intervenção tinha sido uma forma de ajudar a trazer paz para o espírito daquele homem. Meu nome é Carlos Moreira, e sou taxista há mais de 2 décadas. Já vivi muita coisa nas ruas de onde eu moro,
mas nada se compara àquela noite de novembro. Era meia-noite, e eu estava prestes a encerrar meu turno quando vi um homem estranho acenando para mim na esquina de uma rua deserta. Ele vestia um terno preto impecável e um chapéu que escondia parte do rosto. Algo na maneira como ele se movia chamou minha atenção, mas meu instinto de taxista me fez parar. Boa noite, senhor. Para onde vamos? Perguntei, tentando parecer despreocupado. O edifício Marquês, por favor, respondeu ele, com uma voz fria como a chuva que começava a cair. O edifício Marquês era um prédio antigo e bonito, famoso por ser bem velho na região. Enquanto dirigia pelas ruas escuras, o passageiro ficou em silêncio, olhando fixamente pela janela. Eu não dei muita importância e continuei dirigindo. Chegamos ao edifício em poucos minutos. O homem me pagou com uma nota dobrada. Preste bem atenção nessa parte da nota dobrada para entenderem o relato. Antes que eu pudesse dar o troco, ele disse: "Espere aqui. Eu não vou demorar." Me senti desconfortável e observei ele entrar no prédio. A chuva aumentava, batendo no para-brisa com força. Enquanto esperava, minha curiosidade começou a crescer. O que ele poderia estar fazendo num lugar daqueles, àquela hora da noite? Os minutos se arrastavam, e o homem não voltava. Decidi sair do carro e ver o que estava acontecendo. O saguão do edifício estava vazio e silencioso, com cara de abandonado. Subi as escadas, guiado por uma intuição que eu não conseguia ignorar. No terceiro andar, ouvi vozes abafadas. Segui o som até uma porta entreaberta. Espiei pelo vão e vi o homem de terno conversando com outra pessoa, indistinguível nas sombras. De repente, senti um arrepio quando ouvi meu nome ser mencionado. "Ele está aqui", disse aquele homem estranho. "Carlos Moreira deve pagar pelo que fez." Meu coração disparou. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam comigo? Sem fazer barulho, comecei a recuar, mas esbarrei numa mesa, fazendo um som alto. Ouvi passos rápidos vindo na minha direção. Corri de volta para as escadas e desci o mais rápido que pude. Quando cheguei ao saguão, o homem de terno estava lá, bloqueando a saída. "O que você quer de mim?" gritei, o pânico evidente na minha voz. Ele sorriu, um sorriso gelado que nunca esquecerei. "Você sabe o que fez, Carlos. E agora, é hora de enfrentar as consequências." Desesperado, consegui escapar por uma janela lateral, correndo pela chuva até meu táxi. Arranquei o carro e dirigi sem destino, só querendo distância daquele lugar maldito. Quando finalmente parei para recuperar o fôlego, notei a nota dobrada que o homem tinha me dado. Ao desdobrá-la, vi que era um recorte de jornal antigo com minha foto e uma manchete que dizia: "Carlos Moreira, principal suspeito no desaparecimento de 3 pessoas." Fui até a polícia e contei tudo o que aconteceu, mas o edifício Marquês parecia intocado, sem sinais das pessoas que vi. Os policiais me olharam com descrença, e o caso foi arquivado como delírio de um taxista exausto. Até hoje, não sei quem eram aquelas pessoas ou o que realmente aconteceu naquela noite. Mas sempre que passo pelo edifício Marquês, sinto um arrepio e lembro do sorriso gelado do homem de terno. O que vou contar aconteceu há muitos anos, quando eu era vigilante noturno em uma fábrica têxtil. Sou Ricardo, segurança noturno de uma fábrica têxtil abandonada nos arredores da cidade. Trabalhar lá pode parecer estranho, mas a empresa dona do terreno queria garantir que ninguém invadisse ou vandalizasse o lugar até decidirem o que fazer com ele. Nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais, mas uma noite mudou tudo para mim. Era uma sexta-feira e a chuva caía forte, com trovões ecoando ao longe. Cheguei para o meu turno às 22 horas, e como de costume, fiz uma ronda inicial pelos corredores escuros e empoeirados da fábrica. O lugar enorme parecia ainda mais assustador com a iluminação intermitente dos relâmpagos. Enquanto fazia a ronda, notei uma porta entreaberta que normalmente ficava trancada. Era a entrada para o antigo escritório do dono da fábrica, o Sr. Eduardo. Achei que algum curioso poderia ter invadido,
Então entrei para verificar. O ambiente ali dentro estava estranho, e senti um arrepio subir pelas minhas costas. Ao iluminar o escritório com a lanterna, vi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, exceto por uma escrivaninha antiga no canto. Em cima da escrivaninha, havia um livro de registros aberto, como se alguém o tivesse deixado ali recentemente. Curioso, me aproximei para olhar mais de perto. As páginas do livro estavam amareladas e cheias de anotações. Uma das entradas chamou minha atenção. Falava sobre a morte trágica do Sr. Eduardo em um acidente na fábrica. O curioso era que a data da morte coincidiu com a mesma noite da semana, exatamente 50 anos antes. De repente, ouvi passos pelo corredor da fábrica. Saí rapidamente do escritório e segui o som, mas não encontrei ninguém. A sensação de estar sendo seguido ficou quase insuportável. Decidi voltar para a sala de segurança e verificar as câmeras de vigilância. Enquanto assistia às gravações, vi algo que me deixou gelado. Uma figura translúcida de um homem, aparentemente vestida com um traje antigo de operário, movia-se lentamente pelos corredores. As câmeras captaram a figura entrando no escritório do Sr. Eduardo e desaparecendo. Decidi voltar ao escritório. Assim que entrei, a porta se fechou violentamente atrás de mim. A temperatura despencou e minha lanterna começou a falhar. No escuro, ouvi vozes estranhas que pareciam vir de todos os lados. A voz de um homem, grave e desesperada, destacou-se entre os sussurros. Eu preciso de justiça. Minha morte não foi um acidente, dizia a voz. De repente, senti uma presença ao meu lado. Quando olhei, vi a figura do Sr. Eduardo, seus olhos fixos nos meus. Ele parecia angustiado, como se estivesse tentando comunicar algo importante. Tremendo, perguntei em voz alta: "O que aconteceu com você?" A resposta veio em flashes de imagens perturbadoras. Um sabotador desconhecido, uma máquina falhando intencionalmente e o acidente fatal que tirou a vida do Sr. Eduardo. Ele havia sido assassinado, e seu espírito estava preso na fábrica, buscando vingança ou justiça. Entendi que precisava ajudar a alma atormentada a encontrar paz. Voltei para a sala de segurança e pesquisei nos arquivos antigos da fábrica. Após horas de busca, encontrei um relatório policial que confirmava as suspeitas de sabotagem, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Na manhã seguinte, fui à polícia com as novas informações. Embora céticos a princípio, os oficiais reabriram o caso após verem as evidências que eu havia coletado. A investigação levou à prisão de um ex-funcionário que havia sido demitido pouco antes do acidente. Com o mistério finalmente resolvido, voltei para a fábrica para o meu último turno. Dessa vez, o ambiente estava diferente, mais leve. No escritório, encontrei uma carta escrita pelo Sr. Eduardo, agradecendo por libertá-lo da injustiça que o manteve preso por tanto tempo. Meu nome é Bianca, tenho 30 anos, e vou contar um caso que aconteceu há muito tempo. A história é sobre Clara, uma jovem de 22 anos que passou por uma experiência extremamente assustadora e aterrorizante. Imaginemos um vilarejo tranquilo, cercado por colinas verdes e florestas densas, onde a vida parecia seguir um ritmo calmo e previsível. Nesse lugar, Clara, uma jovem de 22 anos com um futuro promissor, vivia uma vida normal. Estudava música na universidade local e tinha muitos amigos e sonhos. No entanto, uma série de eventos começaria a bagunçar sua vida. Às vezes, coisas inexplicáveis acontecem nos lugares mais inesperados. E o que vou contar não é apenas uma história de mistério. É sobre Clara, um caso que desafiou tudo o que conhecemos e fez um padre enfrentar seu próprio medo em uma batalha contra o sobrenatural. Clara sempre foi uma jovem alegre e cheia de vida. No entanto, nas últimas semanas, seus amigos e familiares começaram a notar uma mudança estranha em seu comportamento. Ela estava se tornando reclusa, com os olhos frequentemente perdidos em um vazio inexplicável. Os pesadelos eram constantes e violentos, e, em muitos momentos, Clara parecia falar sozinha, com uma voz grave e distorcida.
A situação piorou em uma noite de tempestade, quando Clara, sozinha em casa, começou a agir de maneira completamente fora do normal. A casa estava mergulhada em escuridão, apenas interrompida pelos flashes dos relâmpagos. Clara estava deitada em sua cama quando seu corpo começou a convulsionar violentamente. Ela gritava palavras em uma língua estranha, que nem mesmo os especialistas conseguiam identificar. Desesperada, a mãe de Clara ligou para o padre local, Padre Antônio, um homem de fé firme e com experiência em casos de possessão. Ele tinha ouvido rumores de coisas estranhas na pequena vila, mas nada o preparou para o que encontrou naquela noite. Ao chegar à casa, Padre Antônio sentiu uma presença maligna que parecia quase palpável. Clara estava na cama, seu corpo contorcido de maneiras impossíveis, e sua voz ressoava pela casa com um tom de deboche. O padre rezou em silêncio, tentando afastar a sensação de frio que o envolvia. Quando entrou no quarto, viu Clara olhando diretamente para ele com um olhar que parecia não ser dela. Seus olhos estavam escuros e avermelhados, como se estivessem absorvendo toda a luz ao redor. A atmosfera estava carregada de uma tensão pesada. As sombras na sala pareciam se mover sozinhas, criando formas torturantes nas paredes. Padre Antônio, com um crucifixo na mão e uma oração nos lábios, começou o ritual do exorcismo. A cada palavra que ele dizia, a sala parecia responder com uma força contrária. O vento soprava através das janelas fechadas, e as vozes ao redor da cama eram aterrorizantes. Clara, ou o que quer que estivesse dentro dela, começou a se agitar violentamente. Seu corpo parecia levitar, e uma força invisível tentava jogá-la contra as paredes. A voz que saía de sua boca não era mais humana, mas um coro de gritos horríveis que ecoavam pela casa. As palavras que Padre Antônio pronunciava se misturavam com o som de correntes e móveis sendo arrastados. Em um momento de puro terror, as paredes da casa começaram a suar, e o chão parecia pulsar com uma energia maléfica. Padre Antônio lutou contra o poder da entidade, sua fé sendo o único escudo contra o terror que se desenrolava diante dele. As palavras do exorcismo se tornaram um grito de batalha, e sua voz firme e poderosa cortava o caos. Quando o padre finalmente terminou o ritual, um silêncio total tomou conta da casa. Clara caiu inconsciente no chão, e a atmosfera ruim começou a dissipar. O quarto voltou ao silêncio, e a tempestade do lado de fora agora parecia uma brisa tranquila. Clara acordou, confusa e exausta, mas aliviada. O olhar escuro e vazio em seus olhos havia sumido, e o terror que havia dominado sua vida parecia ter finalmente se afastado. O que eu vou contar agora é algo que eu nunca vou esquecer. Era uma noite fria e chuvosa quando eu, pilotando minha moto, seguia por uma estrada deserta e silenciosa que passava pela floresta. O céu estava fechado e uma garoa fina começava a cair, deixando a estrada ainda mais escorregadia e perigosa. O único som era o ronco do motor e a chuva batendo na minha jaqueta de couro. Enquanto eu seguia, um nevoeiro pesado começou a se formar, reduzindo a minha visibilidade a poucos metros à frente. O farol da moto cortava o nevoeiro, revelando formas vagas e assustadoras. Foi então que eu vi uma figura estranha à beira da estrada. Com a chuva caindo, parecia que eu estava vendo um fantasma. Quando me aproximei, a silhueta ficou mais clara. Era uma velha senhora, com cabelos brancos bagunçados e um vestido antigo, todo rasgado. Ela estava parada, imóvel, com um olhar que parecia atravessar minha alma. O rosto dela estava coberto por um véu rasgado, e os olhos, visíveis através da névoa, tinham uma maldade sem fim. Ela me desejou boa noite e perguntou se eu estava perdido na estrada. Eu tentei manter a calma e respondi: estou só passando por aqui. A velha senhora sorriu, mas o sorriso era estranho, cheio de dentes afiados e brancos. Então ela disse: as estradas têm seus segredos, e nem todos os viajantes encontram o que esperam. Sem me dar chance de reagir, ela estendeu uma mão trêmula e me ofereceu um pequeno saco de veludo preto. O saco estava pesado e parecia ter algo sólido dentro.
Isso é para você, ela disse, com uma voz que parecia sussurrar segredos antigos. Dentro desse saco há algo que pode mudar seu destino. Mas esteja avisado, o destino tem um preço. Eu hesitei, mas a forma como ela falou me fez aceitar o saco. Sentia uma força estranha e fria vindo dele. Agradeci e acelerei a moto, deixando a velha senhora para trás e seguindo pela estrada. Logo, percebi que o nevoeiro começava a se dissipar, e a estrada parecia mudar. As árvores ao meu redor pareciam se fechar, criando um túnel cada vez mais opressivo. O ar estava mais frio, e eu comecei a sentir um peso estranho no peito. O saco, agora ao meu lado, parecia pulsar levemente. Decidi parar em um lugar mais seguro para ver o que havia dentro do saco. Estacionei a moto ao lado de uma clareira iluminada pela luz fraca da lua. Com as mãos tremendo, abri o saco e tirei um objeto antigo de bronze. O objeto estava decorado com símbolos estranhos e parecia brilhar de forma assustadora. Quando olhei para o objeto, algo surpreendente aconteceu. A reflexão não mostrava a clareira, mas sim uma imagem perturbadora de uma estrada deserta e uma figura aterrorizante que se aproximava. O mais assustador era que a figura estava começando a aparecer na clareira onde eu estava. O pânico tomou conta de mim. Tentei me afastar do objeto, mas a figura parecia ganhar forma e se materializar no mundo real. Era uma entidade sombria, com olhos aterrorizantes e um semblante que exalava maldade. Desesperado, peguei o objeto e o joguei no chão, quebrando-o em pedaços. No momento em que o objeto se despedaçou, a figura desapareceu e o nevoeiro começou a se dissipar. Respirando fundo, olhei ao redor e percebi que estava de volta à estrada principal. A velha senhora havia sumido, e a estrada parecia normal novamente. Mas eu sabia que algo havia mudado para sempre. Aprendi que há coisas neste mundo que vão além da nossa imaginação, e que podemos nos deparar com os perigos mais assustadores. Porém, o final da história não foi o alívio que eu esperava. Quando cheguei em casa, encontrei algo ainda mais perturbador. Na minha mesa, estava o objeto de bronze, intacto e brilhando com uma luz fria. Um bilhete estava preso ao objeto, escrito com uma caligrafia estranha. O destino que você tentou evitar agora pertence a você. A estrada continua, e a jornada está apenas começando. O medo e o desconforto se transformaram em uma inquietante sensação de que a velha senhora, de alguma forma, ainda estava com você. A estrada deserta e a figura sombria eram apenas o começo de um caminho do qual eu não poderia mais escapar. O verdadeiro teste estava apenas começando, e eu me perguntei se algum dia conseguiria realmente escapar das garras do destino que eu tinha, de alguma forma, selado para mim mesmo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Compartilhe o vídeo para ajudar no engajamento do canal e permitir que mais pessoas descubram nosso conteúdo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais histórias e experiências como esta.